Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Aqui estamos, queridas irmãs, queridos irmãos, em mais uma segunda-feira, na nossa mensagem evangélica, com o patrocínio maravilhoso de Jesus e a presença amiga de tantos espíritos ligados ao professor e ele próprio, Eurípides Bassanufo, como nos prometeu há 25 anos, que aconteceu em setembro, 25 anos, o aniversário do início do culto do Evangelho de Jesus, com a presença do professor Eurípides Bassanufo. Aqui estamos novamente. Hoje, nós estamos aqui com a segunda parte do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo de número 12, Amai os vossos inimigos. Na semana passada, na última segunda-feira, nós fizemos o trabalho abrangendo os itens 7 e 9 do livro Jesus o Evangelho, este aqui, à luz da psicologia profunda, com o capítulo da página 99, com o título A Vingança. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles dividiu esse capítulo em duas oportunidades. A semana passada, a vingança. Hoje, ela vai abordar o ódio, na página 105. E indica, sugere, os itens 2 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo de número 12. Portanto, vamos começar o nosso trabalho, porque o tema é um complemento do capítulo anterior, a vingança, hoje é o ódio, e o título, Amai os vossos inimigos, foi um dos ensinamentos, um dos mandamentos mais lindos que Jesus nos legou, principalmente porque ainda estamos vivenciando a transição do planeta Terra, de um planeta primitivo para um planeta de regeneração, de expiação e provas para um planeta de regeneração. Portanto, vamos ver aqui, capítulo 12, item 2, tá? Começa bem no rodapé. Quando Jesus nos fala: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles a quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Vejam como ele começa fazendo comparações, mostrando, e vai devagarzinho mostrando para terminar como nós devemos ser diferentes, sublimados no amor aos nossos inimigos. Mas vamos continuar. Pelo que vos toca, continua Jesus, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 6, versículos 32 a 36. Vamos agora, então, ao item 3, quando Allan Kardec desenvolve o que foi citado no item 2, e ele escreve com muita propriedade: se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está em a natureza humana, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diferente, muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Portanto, ele continua: amar os inimigos é não lhes guardar ódio,
Olha o exemplo de amor que Allan Kardec nos esclarece. Como facilita o nosso entendimento. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, não guardar rancor, nem desejos de vingança. Amar os inimigos é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Amar os inimigos é desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo, alegria, em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Lindo, lindo, lindo. Vamos agora para o item 6. O item 6, que tem o título aqui, ó, o item 5, o item 6 está aqui, dentro do título, os inimigos desencarnados. Isso é importante. É muito importante, principalmente quando nós enfrentamos tantas obsessões nas nossas casas espíritas, nas vidas, os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, dos psicanalistas estão repletos, inclusive com fila de espera para os atendimentos, nesta fase de pandemia perversa que tem prejudicado tantas pessoas e ceifado tantas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, para vocês acompanharem em casa, item 6. Pode-se contar inimigos, assim entre os encarnados, como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Devemos, por isso, usar de benevolência tanto para os inimigos encarnados como para os inimigos desencarnados. Não há diferença. Vamos agora, então, ao item 10. Ao item 10, quando nós encontramos aqui o título, o ódio. E aqui nós temos a mensagem de Fénelon, em Bordeaux, em 1861. Nós requisitamos aqui, marcamos para ler dois períodos, né? 2 parágrafos lindos, quando ele diz: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito, amar o que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio o distancia dele. Que alerta maravilhoso de Fénelon. Vamos agora ao nosso querido livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, na página 106, que tem o título O Ódio. Jesus, aí a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, que nos informa essas características do tempo de Jesus, que ela conviveu com Jesus, todos vocês sabem, mas é bom lembrar, com a personalidade de Joana de Cusa. Então ela escreve aqui: Jesus lamentou a selvageria do ódio de que se utilizaram os adversários, não apenas dele, senão de tudo quanto de renovador e unificável Jesus representava e difundia. O ódio, continua ela, é remanescente vigoroso das mais sórdidas paixões do primitivismo aselvajado, que permanece em luta titânica com a razão e o sentimento, esse sentimento de amor inato em todos os seres. Na mesma página 106, ela continua: o ódio é morbo pestífero. Aí vocês param e dizem: o que é isso?
Morbo pestífero é uma moléstia infecto-contagiosa, severa, grave. Portanto, ela diz: o ódio é morbo pestífero e somente desaparece mediante a terapia do amor incondicional, que dilui o ódio. O amor dilui o ódio. Dependendo da sua força e intensidade, ele vai diluindo mais rapidamente ou mais devagar, mas vai diluindo. Por quê? Aí ela esclarece: porquanto o amor e o ódio se enfrentam no mesmo campo de batalha, que é a nossa consciência. Viram que coisa de informação maravilhosa? Isso é que é aprendizado. Isso, quando eu li a primeira vez, eu fiquei fascinado com os ensinamentos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, porque ela interpreta o Evangelho com segurança, ela atualiza o pensamento de Jesus e dá informações compostas da série psicológica que são maravilhosas para o nosso entendimento, um esclarecimento mais seguro que nós podemos entender. Na página 107, ela continua: todos os seres que sentem, que têm sensações, têm necessidade de amor, que constitui um alimento irrecusável, e quem não aceita o amor pode tornar-se a simbólica figueira que secou, retratada na parábola da inutilidade, da falta de objetivo pelo existir, de sentido existencial. A aceitação desse amor unge de bênçãos, vincula a criatura ao seu Criador, estabelecendo comunhão benfazeja, capaz de superar os desafios e alcançarmos a autorrealização. Viu que caminho maravilhoso essa mãe amiga, esse espírito de amor maternal que nos ensina tantas coisas bonitas. Na página 107, ela vai aqui no último parágrafo. Esse parágrafo está no meu coração desde o primeiro dia que eu o li, porque realmente é comovente. Ele mexe com todas as entranhas da nossa alma, fica no coração. Repare que impacto quando ela identifica o tipo de amor que Jesus trouxe para a terra. Jesus rompeu o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida. 2 pontos. O amor de misericórdia. Meus queridos irmãos, é um amor diferente. É um amor sublimado, um amor de misericórdia. Jesus rompeu o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida. Vida com letra maiúscula, 2 pontos. O amor de misericórdia. Mas isso é maravilhoso. Na página 108, ela continua dizendo como Jesus aplicou esse amor de misericórdia. Olha aqui o parágrafo com que ela inicia. Jesus utilizou-se do amor misericordioso para atender os enfermos, os doentes, e que ajudou todos eles na recuperação da saúde. E aplicou esse amor de misericórdia a Zaqueu, o publicano, aquele que era pequeno, cobrador de impostos, que precisava ver Jesus, mas não deixavam, e ele subiu numa árvore para ver Jesus, e quando Jesus chegou perto, disse: desce daí, Zaqueu, que hoje eu estarei hospedado na tua casa. Ele voltou resplandecente, e a professora Amélia Rodrigues conta tudo isso como aconteceu, que Zaqueu se transformou quando Jesus entrou na casa dele. E vejam que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles acrescenta a esse aqui, dizendo que Jesus aplicou esse amor misericordioso para atender os enfermos, ajudou na recuperação da saúde, e aplicou esse amor de misericórdia a Zaqueu, o publicano. E ela continua: o amor de Jesus, amor de misericórdia, inundou o coração de Zaqueu e alterou a conduta dele, que usou de misericórdia para com seus escravos, assalariando todos com abundância, inundando-se de conscientização dos deveres em relação a si mesmo, ao seu próximo e à vida. Viram que coisa? É surpreendente esse capítulo. Tem um título assim impactante, o ódio, mas nós vamos ver que o amor é o antídoto do ódio, e por isso que ele tem de resplandecer mais nesse capítulo. Na página 108 ela continua:
o amor grandioso de Jesus, o amor de misericórdia, né? Quando ela diz aqui, o amor grandioso de Jesus, acolheu a mulher surpreendida em adultério, vítima do ódio generalizado de outros adúlteros, inclusive o marido, que nela desejavam esmagar os próprios conflitos para manterem cada um a sua sombra. E você já sabe, eu já expliquei aqui, é o termo criado por Carlos Gustavo Jung, o pai da psicologia analítica. Sombra é o lado obscuro da nossa personalidade. Representa os atos ignóbeis que nós praticamos em outras existências, que estão arquivados em nosso inconsciente, lá das devidas vivências passadas, e que às vezes ressurgem, influenciando nas nossas manifestações. Por isso que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos diz em outras oportunidades que o objetivo do Evangelho de Jesus é iluminar a nossa sombra, fazendo brilhar a nossa luz. Na página 108 ainda, ela continua: com esse amor grandioso, o amor de misericórdia, Jesus também atendeu a vendedora de ilusões. Quem foi essa vendedora de ilusões? Madalena, que saíra da obsessão do sexo desvairado, libertada pelo dúlcido olhar de Jesus, cheio de misericórdia, convidando-a à reeducação, ao refazimento do caminho, e instantaneamente ela seguiu esses conselhos de orientação de Jesus. Vejam que coisa maravilhosa. Na página 108, nós temos, quando ela diz aqui, como terapeuta preventivo, Jesus esclareceu a respeito dos atos infelizes e sombrios que nós cometemos, todos nós, é um planeta de inferioridade, e precisamos substituir isso, claro que nós precisamos, mas ela está relatando aqui, como terapeuta preventivo, Jesus esclareceu a respeito dos anos infelizes e sombrios que poderão resultar quando se permanece em delitos, em pensamentos, palavras e ações perturbadoras. Por isso que ele não cansava de dizer: não voltes a pecar, para que não te aconteças coisas piores. Na mesma página 108, ela continua, repare como ela ressalta esse amor de misericórdia, que realmente é lindo. A misericórdia de Jesus não se detém na simples compaixão, impulsionando cada beneficiado para que faça a sua parte, aquela que não lhe será tirada. Quem foi que ele disse isso? Foi a Maria. Na casa, Maria e Marta. Marta preocupada com a cozinha e Maria sentada, ouvindo o evangelho dos próprios lábios de Jesus. Lá na casa, eram 3 irmãos, Marta, Maria e o outro que vocês sabem, aquele que morreu e que Jesus ressuscitou. Vocês sabem, dessa vez eu não vou dizer não para vocês se lembrarem, de lembrarem. E ele então, nessa conversa, diz: Marta, Marta, que queria que Jesus liberasse Maria para ajudá-la na cozinha. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, aquela que nunca lhe será tirada. É isso que ela está utilizando, essa frase de Jesus. Eu vou começar o parágrafo para que vocês compreendam bem, assimilem. A misericórdia de Jesus não se detém na simples compaixão, impulsionando cada beneficiado para que faça a sua parte, aquela que não lhe será tirada, por ser essencial a conscientização das possibilidades de que todos dispõem e devem acionar, aumentando a capacidade de realizações de cada qual. Vocês viram? Por isso que agora vocês compreendem. Não voltes a pecar. Ele sempre dizia para aqueles que eram curados, para que não incorressem em novas transgressões à lei de amor, para não incorrerem com o retorno dessas ações delituosas. Viram? Como é importante as informações da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Vamos então seguir na página 108 ainda. Todo ser humano tem que realizar o seu trabalho de autoiluminação e após fazê-lo, nunca mais será o mesmo.
Olhem, lembremos-nos do que disse Jesus, que brilhe a vossa luz. É o resultado do nosso trabalho de autoiluminação. Na página 109, esse é o amor a si mesmo. A autoiluminação, esse é que é o amor a si mesmo, que levanta do abismo e eleva as cumeadas do progresso moral, passo avançado para a libertação espiritual das mazelas e chagas decorrentes dos erros passados. Vamos ver agora, vamos voltar a ele daqui a pouquinho, nesse instante, mas eu vou trazer aqui para inserir, reparem que o estudo é de Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda e do Evangelho. Mas como se trata de um tema sobre o ódio, nós trouxemos aqui o livro, também da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Atitudes Renovadas, do ano de 2009, que tem o título aqui no capítulo 24, A Sombria Face do Ódio. Vou repetir, Atitudes Renovadas, capítulo 24, A Sombria Face do Ódio. O ódio, esse famigerado adversário do ser humano, é o perverso genitor, quer dizer, pai da vingança. Olha, perverso pai da vingança, que tantos males proporciona à sociedade. Nutrindo-se do cultivo dos pensamentos doentio, o ódio trabalha os tormentos decorrentes da inferioridade moral do indivíduo, convertendo-se em enfermidade grave a devorar aquele que o detém. Então, quem odeia, esse ódio vai convertendo-se em enfermidade grave para devorar aquele que o detém. Porque a primeira coisa que o ódio é desmantelar as nossas energias, desequilibram as energias, agridem o sistema linfático, o sistema imunológico, provocando uma série de doenças difíceis, às vezes, de serem tratadas pelos profissionais da área médica, que com toda a competência precisam, às vezes não imaginam que às vezes uma pessoa que se apresenta tão serena está com o ódio corroendo as suas entranhas, destruindo o seu sistema imunológico, destruindo o seu sistema linfático e tantas desagregações provocando no seu organismo. Há um ditado que o nosso querido irmão, cofundador com Dona Cleide, do Grupo Espírita Casa de Guará, ele sempre dizia que há um ditado entre os árabes, mais ou menos assim: o ódio é o veneno que a pessoa ingere na intenção de matar o outro, mas quem se destrói é aquele que odeia. É o que a veneranda benfeitora está nos dizendo aqui. Aí ela continua: o antídoto do ódio é o amor. Por isso que nós precisamos buscar esclarecimentos para aprendermos, relembrarmos a questão da importância do amor em nossas vidas. O antídoto do ódio é o amor, feito de compaixão e de amizade, que constitui recurso terapêutico legítimo para restituir o equilíbrio e a saúde moral. Toda onda de inimizade que se direciona contra outrem responde pelos transtornos que lhe dão origem em nós. Toda onda desequilibrante dirigida aos outros nos prejudica profundamente. Odiar o infeliz que nos agride hoje é investir na nossa própria degradação. Coisa séria. O ser humano encontra-se programado para o amor e para a plenitude. Nós somos filhos de Deus, filhos do amor. João nos disse no seu Evangelho: Deus é amor e nós somos filhos desse amor. O ser humano encontra-se programado para o amor e para a plenitude. Evite, portanto, cultivar o ódio ou qualquer um dos disfarces com que ele se apresente, tais como animosidade, preconceito, repulsa, raiva, prevenção, ira e muitos outros. Eu vou repetir para vocês verem que muita gente está expelindo ódio disfarçado de animosidade, de preconceito, de repulsa, de raiva, de prevenção e de ira. Olha o capítulo dela. Evita, portanto, cultivar o ódio
ou qualquer um dos disfarces com que o ódio se apresente, tais como animosidade, preconceito, repulsa, raiva, prevenção, ira e muitos outros. Aprende a exercitar a compreensão em torno do estágio inferior no qual teu agressor se encontra e supere a situação perigosa. Vocês vejam, meus queridos irmãos, como é importante isso. E para concluir, nós vamos voltar aqui onde nós paramos, interrompemos para dar esse parênteses à veneranda benfeitora, que nós já achamos importante e necessário nesse momento que nós estamos falando do ódio. Quando ela conclui dizendo na página 109, o ódio permanece no mundo na condição de loucura, que o tempo amorosamente irá desfazendo, fertilizando os embriões da misericórdia, que é o germinar desse amor no solo dos nossos sentimentos. Que coisa linda, maravilhosa, descrever a realidade de uma forma poética. O ódio permanece no mundo na condição de loucura, que o tempo amorosamente irá desfazendo, fertilizando os embriões da misericórdia, que é o germinar desse amor no solo dos nossos sentimentos. Enquanto paire na sociedade a sombra coletiva, é necessário estarem os homens cheios de misericórdia, assim como cheio de misericórdia é Deus. Por isso, queridos irmãos, como é importante nós estudarmos a série psicológica da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Estudar, compreender, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, vivenciar essas lições maravilhosas como Jesus vivenciou, nos ensinando a importância da autoiluminação, para que a nossa luz se faça presente, ajudando as pessoas que se sintam ainda no estágio de escuridão da ignorância. Nós vamos concluir com uma história. A veneranda benfeitora nos fala nos livros Atitudes Renovadas de uma passagem em um campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha, de uma família que foi dizimada pelos alemães. É realmente uma das realidades que precisamos realmente ver e sentir, das misérias que o ser humano ainda está presente, que é emocionante, é impactante, mas precisamos vivenciar para termos recursos de vigilância em nosso ódio, que interferimos também nas vibrações bondosas de Jesus na nossa terra. Quando essa história se passa também de um outro campo de concentração, em que um jovem de 14 anos estava sentado assim no capim, perto do muro, olhando para o céu, e seus pais, a mãe, o pai e uma irmãzinha de 12 anos, eles estavam sentados aí conversando, talvez sobre a Torá, alguma coisa, eram judeus, campo de concentração alemão, na Segunda Guerra Mundial, vocês todos sabem. Então, naquele momento, veio um soldado, mais de uns 18 anos, novo, mas ele veio ali, simplesmente perguntou: quem são da família Schutz? Aí o pai disse: sou eu, aqui é minha esposa, aqui é minha filha. Olha, ele com toda a frieza pegou a metralhadora e aí passou para os três, deu uma rajada, 2, 3 rajadas e matou os 3. A criança, o jovem de 14 anos, não estava sentado no meio deles, estava um pouco afastado, porque ninguém sabe. Mas quando o soldado foi saindo rispidamente depois de ter feito aquilo, que olhou, o rapaz estava ajoelhado e rezando para o alto. Ele ficou assim meio impactado, não aborrecido, aproximou-se dele e disse: e você, o que é que está fazendo? Ele disse: eu estou rezando. Mas para quem? Deus não existe. Ele disse: mas eu estou rezando para o filho dele, que é Jesus. Meus pais são judeus, mas eu me tornei cristã por causa de minha avó. Enquanto eles estavam ali, você acabou de os matar. O soldado ficou assustado. E você está assim tão tranquilo? Por quê? Não estou tranquilo. Eu lhe disse: eu sou cristão.
Eu estava orando. Depois que eu vi você apontar o gatilho para lá, apertar o gatilho e matar minha família, eu reguei a Jesus por você. Porque os meus pais foram para o céu, na visão do jovem católico, cristão. Ele disse, foram para o céu, depois de tanto sofrimento, Jesus tem misericórdia e os levou ao seu seio, ao seu reino de amor. Mas você, para você que ficou e fez aquele ato tão infeliz, eu estava orando por você, pedindo a Jesus que o abençoasse. Aí um soldado novo, jovem, 18 anos mais ou menos, ele se acocorou e disse, por que você estava fazendo isso? Porque eu aprendi com Jesus que nós devemos amar os inimigos, nós devemos perdoar para que possamos crescer na direção dele. Foi o que ele exemplificou. Na cruz ele disse, eu não sei seu nome, talvez você não saiba, mas na Bíblia diz no Evangelho que ele ainda reuniu os últimos esforços e disse, Pai, que é Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Também eu pedi perdão para você. Ele, ajoelhado, baixou a cabeça, não percebeu que a arma dele, a menor, caiu na grama. Era uma arma perigosa, conhecida por muitos de parabellum. É o nome latino que significa para a guerra. É uma arma mortífera. Caiu no chão. E o rapazinho não viu. O soldado não percebeu. Mas aí o rapazinho que estava ajoelhado disse, Deus o abençoe e vá em paz, porque eu tenho certeza que meus pais estão em paz. Eu não odeio você. Já pedi perdão a Jesus. E se Jesus acatou o meu perdão, ele vai te abençoar. Vá em paz. O soldado levantou perplexo, nunca tinha sido com ele, e virou-se e saiu andando devagar. Quando ele olhou, ele viu o revólver no chão. Ele então pegou o revólver pela ponta. Como se eu pego essa caneta aqui? Pegou aqui, pelo cano aqui. Pegou o revólver e disse, soldado, olha o que você esqueceu. O soldado tomou choque, olhou para ele, porque ele podia já, com 14 anos, ter atirado pelas costas e matado o soldado alemão, numa vingança, porque mataram os pais e a mãe há poucos minutos dali. O soldado veio, agachou-se diante dele, pegou a arma e disse, agora eu compreendo esse amor de Jesus. Eu não acreditei no seu perdão com relação à sua família, mas agora eu acredito. Muito obrigado. E o rapazinho disse, Deus o acompanhe. Por isso, meus queridos irmãos, nós queremos terminar essa mensagem mostrando a necessidade de nós alimentarmos o amor em nossos corações. Jesus mostrou-nos o seu sacrifício na cruz, mostrando a última lição, 2 lições maravilhosas. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. E a outra lição, inesquecível para mim, quando ele lava os pés dos apóstolos. Naquela época, as pessoas, as sandálias, faziam os dedos ficarem à mostra das poeiras e chegavam na cidade com os pés empoeirados. Então, era um trabalho de escravos, lavar os pés do viajante, dos donos da casa que estavam ali. Jesus surpreendeu todos os apóstolos, lavando os pés deles, mostrando a humildade, fazendo-se maior aos olhos de todos, quando ele desceu até os pés para fazer o trabalho de um escravo, mostrando que não tem trabalho ruim, todo trabalho no campo do bem é dignificante. Que possamos todos nós aproveitar essas lições de hoje, a de Jesus, a da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, para que possamos fortalecer mais no campo do amor, no campo da paz, no campo da luz, sermos arautos do Evangelho, na exemplificação de todas as lições de Jesus, para que possamos contagiar com os nossos exemplos os espíritos infelizes que estão no plano espiritual ainda obsidiando tantas pessoas, vivendo do ódio, da maldade, desejo de vingança, para que eles observem nossos exemplos
Como é bom, como é feliz quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nos elevamos para Deus através dos nossos exercícios sublimes da caridade, benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Que Jesus ilumine os nossos passos, plenifique de amor todos os nossos corações, nos envolva com o seu amor de misericórdia, fazendo de cada um de nós, como disse Pai Francisco de Assis, um instrumento, Senhor, da tua paz, da tua luz e do teu amor. Que assim seja. Deus os abençoe e permanentemente permaneçam fiéis a Jesus, fiéis a Allan Kardec, fiéis à própria consciência. Que assim seja.